Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco do algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides, no fundo, ele é um algoritmo prático, um dispositivo que vai ser útil para nós calcularmos o MDC. Ele faz uso basicamente, na verdade, do algoritmo da divisão. Então esse é o objetivo desse vídeo. Nós vamos ver de forma um pouco prática como funciona o algoritmo de Euclides. Primeiramente, vamos revisar aqui rapidamente o que diz o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão diz o seguinte, pessoal. Se você tem dois inteiros, a e b, aqui nós estamos considerando o b maior que zero, então vão existir inteiros q e r, tais que o a ele vai ser b vezes q mais r. Então, vai existir um quociente e um resto, de tal forma que o a vai ser escrito dessa maneira em termos do quociente e do resto. E esse resto ele é maior ou igual a zero. Se o resto for zero, a gente diz que o a é divisível por b. Ou quando o resto é diferente de zero, ele tem que ser menor do que b. Por exemplo, se a gente considerar aqui os inteiros a igual a 35 e b igual a 36, nós sabemos que 35 é 6 vezes 5, que é 30, mais 5. Então, nesse caso aqui, o nosso quociente é 5 e o nosso resto é 5 também. Ok? Então, existem e são únicos esse quociente e esse resto, se você pega dois inteiros. Beleza? Isso é basicamente o que diz o algoritmo da divisão. Relembrado o algoritmo da divisão, a gente vai passar para o algoritmo de Euclides. Então, o algoritmo de Euclides, ele se baseia basicamente nesse lema aqui, tá bom? Então, vamos tentar entender o que diz esse lema, vamos demonstrar esse lema primeiro, e depois a gente vai entender como é que ele funciona através de exemplos. Beleza? Então, qual é a ideia para a gente provar isso? O que a gente sabe, o que o lema está dizendo, né? O que o lema traz para a gente? Se você tem dois inteiros aqui, a e b, então você dividiu o a e o b, você obteve um quociente e um resto. Então, esse lema diz que o MDC entre o a e o b vai ser a mesma coisa que o MDC entre b e esse resto que existe e é único. Ok? Como é que a gente vai mostrar isso? Primeiramente, a gente vai lembrar as duas condições básicas de um MDC. Então, se você chamar aqui de D, deixa eu apagar aqui rapidão. Se nós chamarmos aqui de D o MDC entre A e B, para a gente mostrar que D também é o MDC entre B e R, o que a gente precisa verificar? A gente tem duas hipóteses, né? A primeira é que D é o MDC entre A e B, e a segunda é que o A ele é B vezes Q mais R. E o que a gente quer provar é que o D ele também é o MDC entre B e R. Mas o que isso aqui significa, né, pessoal? D ser o MDC entre B e R significa que, primeiro, para ele ser o MDC, o D tem que dividir B e D tem que dividir R. E a segunda condição é que todo divisor comum entre B e R tem que ser menor ou igual a D. Ou seja, o D tem que ser o maior divisor comum entre B e R. Então, se existir um C que divide B e C que divide R, então esse C tem que ser menor ou igual a D. Então, a gente vai provar isso aqui, tendo como hipótese que D é o MDC entre A e B,
e que o A é B vezes Q mais R. Então vamos para a demonstração. Aqui a prova, né? Bora lá para a prova. Como eu disse, a gente vai chamar de D o MDC seja D o MDC entre A e B. Então, se ele é o MDC entre A e B, ele divide A e ele divide B. Ok? Então, o D divide A e D divide B. Beleza? E a gente quer verificar que ele divide R. Só que sendo assim, se um número inteiro divide outro, ele divide qualquer múltiplo desse outro. E qualquer combinação linear desses outros. Então o D vai dividir qualquer combinação linear entre A e B. Isso a gente já viu nas propriedades de divisibilidade. Então o D ele vai dividir A menos B vezes Q. Só que o A menos B vezes Q é igual ao resto. Então a primeira coisa a gente já provou. Isso aqui já foi feito. Esse primeiro item já foi feito, porque o D já divide B, porque ele é o divisor entre A e B. E o D vai dividir o R justamente porque ele divide essa combinação linear aqui, que é a combinação entre B e A. Então, o D divide B e o D divide R. É a primeira condição para ele ser o MDC entre B e R. Agora vamos para a segunda condição, provar que aquela segunda condição ali também ocorre. A gente vai provar que qualquer C que divide B e R ao mesmo tempo, ele tem que ser menor ou igual a D. Como é que a gente vai fazer isso? Bora lá. Então, se C divide B e C divide R, então ele vai dividir a combinação linear de B e R. Então C vai dividir B vezes Q mais o R. Só que B vezes Q mais R é o próprio A. Ou seja, você sabendo que o C é um divisor comum entre B e R, você observa que o C é um divisor do A. Então, o C ele vai ser um divisor comum entre A e B. C é divisor comum entre A e B. Ok? Se ele é divisor comum entre A e B, e o D é o maior divisor comum entre A e B, o D é o MDC entre A e B. Então, esse C tem que ser, por definição de MDC, então esse C tem que ser menor ou igual a D, que é a segunda condição que a gente queria mostrar lá. Isso aqui conclui o nosso lema. Esse lema, pessoal, então, depois você reveja a demonstração, mas esse lema aqui é a base para o nosso algoritmo de Euclides, tá bom? Por quê? A gente vai ver um exemplo prático agora de como é que funciona na prática esse lema. Por que ele é útil, né? Ele é útil pelo seguinte fato. Vamos considerar esse exemplo aqui. Vou pegar dois números bem pequenos que para a continha ficar mais simples, né? Então, quais são os números? 21 e 9. Então, nós estamos com os números 21 e 9. E aí nós queremos encontrar o MDC entre esses dois números. A gente vai fazer uso do nosso lema. Tá bom? O que diz o lema, né? Primeiro a gente vai usar o algoritmo da divisão para dividir 21 por 9. Dividindo 21 por 9, observe o seguinte. Opa, ficou muito grande. Observe o seguinte. 21, quando você divide por 9,
isso vai ser 2 vezes 9. Desculpa, pessoal, vou trocar o exemplo. O exemplo aqui, para ficar mais legal, é 21 e... eu vou usar aqui o 21 e 12, tá bom? 21 e 12. 21 e 12 acho que vai ficar mais bacana. Tá, primeiro a gente vai dividir, usando o algoritmo da divisão, o 21 por 12. 21, quando eu divido por 12, isso vai ser 1 vezes 12, mais, para você chegar, você está com 12, para você chegar no 21, você soma mais 9. Então, se você olha lá para o lema, isso aqui vai ser o A, esse aqui é o B, e esse aqui é o R. Então, o MDC, usando o lema, entre 21 e 12, vai ser igual o MDC entre o 12 e o resto dessa divisão de 21 por 12, que é o 9. Então, isso vai ser o MDC entre 12 e 9. Já fica um pouco mais fácil de você calcular MDC entre 12 e 9, que são dois números menores. Mas ainda dá para melhorar. Agora você divide agora o 12 por 9. Então, dividindo 12 por 9, a gente sabe o seguinte, que o 12 ele é 1 vezes 9 mais 3. Então, agora o nosso novo B seria esse 9 e o nosso resto aqui é o 3. Então, usando o lema novamente, nós obtemos que o MDC entre 12 e 9 é igual ao MDC entre 9 e 3. Mas agora ficou fácil. Por quê? Porque o MDC entre 9 e 3, nós sabemos calcular tranquilamente. Porque se você tem dois números em que um divide o outro, o MDC entre eles é o menor deles, né? Então, o MDC entre 9 e 3 é o próprio 3, porque o 3 divide o 9. Quando você tem o MDC entre dois números em que um divide o outro, o MDC é esse que divide o outro, é o 3. Mas se você prosseguisse aqui, você ia obter o seguinte agora. O 9, ele é 3 vezes 3 mais 0. O que o algoritmo de Euclides diz na prática é o seguinte, aqui a gente fez para números pequenos, né? A gente pegou números pequenos, dois números pequenos. Mas se você pegasse números grandes, você poderia ter feito esse processo várias vezes, e a cada vez que você faz isso, esse seu resto vai diminuindo. Então você vai sempre dividir o resto anterior pelo resto, o resto posterior pelo resto anterior, né? Então aqui você dividiu o 9, o resto anterior por esse 3. Então você divide o 9 por 3. Então você vai sempre dividindo os restos anteriores. E como esses restos eles têm que ser sempre menor do que o divisor aqui, esse resto eles vão cada vez mais diminuindo. Então chega um momento que ele tem que zerar. É isso que diz o algoritmo de Euclides. Se você fizer o algoritmo da divisão sucessivas vezes, dividindo sempre o resto posterior pelo resto anterior, em algum momento esse resto vai ter que ser zero. E aí quem vai ser o MDC entre esses dois números iniciais? Vai ser o último resto não nulo. No nosso caso aqui, o último resto não nulo é o 3. Último resto não nulo. Então é isso que diz o algoritmo de Euclides. Se você quer calcular o MDC entre dois números inteiros, basta você ir fazendo a divisão entre eles, usando o algoritmo da divisão, e aí você pega o primeiro resto e divide, você pega você pega os dois números, divide o maior pelo menor, aí você pega esse menor e divide pelo primeiro resto. Depois você pega esse primeiro resto e divide pelo segundo resto. E assim sucessivamente, até você chegar num resto nulo. Quando você chegar nesse resto nulo, o último resto não nulo vai ser o MDC entre esses dois números. É isso que a gente obteve aqui. Certo? E aqui ainda tem um outro lado aqui que você consegue obter.
Vocês lembram que se a gente tem a seguinte propriedade: se D é o MDC entre A e B, então existem x e y tais que, deixa eu subir aqui um pouquinho, tais que AX mais BY é igual ao D, ok? Essa maneira de você calcular o MDC vai te dar de graça quem é o x e o y. Vamos voltar aqui para esse exemplo. Se a gente voltar aqui para cima, a gente consegue isolar o 3, a gente sai isolando o 3 aqui e obtém ele como combinação linear do 12 e 21. Como? Nessa penúltima linha, o 3 ele vai ser 12 menos 1 vezes 9. Só que na primeira linha você consegue isolar o 9. O 9 ele é 21 menos 1 vezes 12. Então isso aqui vai ficar 12 menos 1 vezes. No lugar do 9 a gente vai colocar essa expressão aqui, que está aqui na primeira linha. O 9 vai ser 21 menos 1 vezes 12. E aí se você faz essa distribuição, você fica com 12 menos 1 vezes 21 mais 1 vezes 12. Então você obtém aqui que o 3, eu vou fazer aqui em cima, pessoal, e aqui embaixo tem outras coisas. Então você vai obter que o 3 ele vai ser menos 1 vezes 21 mais 2 vezes 12. Então o nosso x aqui é o menos 1 e o y é o 2. Então você consegue obter a cara do x e do y para essa combinação linear do MDC. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Vamos para outro exemplo aqui. Então esse exemplo pede para a gente determinar o MDC entre 963 e 657 pelo algoritmo de Euclides e aí determinar essa combinação linear entre eles, né? Achar o x e o y para aquela combinação linear. Como é que a gente vai fazer isso? Então a ideia é você começa dividindo o maior número pelo menor. Então vou dividir 963 por 657. Como são dois números grandes, bem próximos, isso vai ser 1 vezes 657 mais de 657 para você obter 963. Então aqui de 657 para 700 você fica faltando 43, né? E aí de 700 para 963 é 263. 263 mais 43, você vai ter 6. 10 vai 1, 306. Então isso é 650, 1 vezes 657 mais 306. E agora a gente vai pegar esse número menor do MDC que você quer calcular e vai dividir pelo primeiro resto. Então a gente vai pegar aqui 657, vai ser 2 vezes 306 vai dar 612, né? Então vai chegar próximo, então vai ser por 2 aqui, ó. 2 vezes 306, 2 vezes 306 vai dar 612, 657 menos 612, isso vai dar 5, 4, vai dar 45. Então você vai somar aqui mais 45. Agora a gente pega o penúltimo resto e divide pelo último. O penúltimo resto é o 306. 306, quando eu divido por 45, bora ver aqui. 2 vezes 45 dá 90. 90 vezes 3 vai dar 270. Então eu acho que vai dar 6 vezes 45. Bora ver aqui. 6 vezes 45, quanto que dá?
6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. Se eu somar mais 45, vai dar 315. 315 passa de 306, então vai ser por 6 mesmo. Então 306 vai ser 6 vezes 45, mais de 270 para você chegar em 306, falta 36. Concorda? 270 mais 36, 306. Aí você vai pegar o penúltimo resto, que é o 45, e vai dividir pelo último, que é o 36. Então, bora lá. 45 dividido para 36 vai ser o seguinte. Vai dar 1, né? Se você multiplicar 2 vezes 36, já dá 72. 72 é maior que 45, então vai ser por 1. Então, 45 é 1 vezes 36 mais 9. 36 mais 9 é 45. E agora você pega o penúltimo, que é 36, e divide por último, que é 9. Então, 36 dividido para 9, a gente sabe que é 4. 4 vezes 9 é 36. Então, o resto aqui é 0. Pronto, chegamos no resto nulo. A gente chegou no resto nulo, o que o algoritmo de Euclides vai nos dizer? Que o último resto não nulo, que é o anterior aqui, é o MDC. Então, o que a gente conclui é que o MDC, concluímos então, portanto, o MDC entre 963 e 657 é o 9, beleza? Então você vai dividindo isso e quando você chega no resto nulo, o último não nulo é o MDC. Esse é o dispositivo prático, que é conhecido como algoritmo de Euclides, para você encontrar o MDC. E aí, nesse exemplo, ele pede para você determinar o 9 como combinação linear do 963 e o 657. Ou seja, ele quer que você ache o x e o y. O que é que a gente acha aqui? X e y, tal que 9 vai ser 963x mais 657y. Como é que a gente faz isso? Tranquilo. Basta você fazer o seguinte, nessa penúltima linha, você isola o 9. Quem vai ser o 9 nessa penúltima linha? O 9 ele é 45 menos 1 vezes 36. Só que na última linha você sabe quem é o 36. Você isola o 36 na última linha. Na penúltima. Nessa de cima aqui, tá? E aí então você fica com 45 menos 1 vezes o 36. Só que o 36 você passa esse 6 vezes 45, que está aqui para o segundo membro. E aí você obtém 36 não, 306. Você vai obter 306 menos 6 vezes 45. Ok? Aí você ajeita isso aqui. Então aqui você tem 1 vezes 45, menos com menos vai dar mais 6 vezes 45. 1 vezes 45 mais 6 vezes 45 vai dar 7 vezes 45. E menos 1 vezes 306, você repete. Ok? Aí agora a gente vai substituir quem é o 45. 45 na linha de cima aqui a gente sabe quem é. Deixa eu subir aqui um pouco. Subir demais a gente não consegue ver lá, né? Tá. Quem é o 45? Então vai ficar 7 vezes 45. Só que 45 é 657 menos 2 vezes 306. Só que aqui ainda faltou repetir menos 1 vezes 306. Então vai sobrar 7 vezes 657. Aí aqui a gente tem 7 vezes menos 2, menos 14. Menos 14 menos 1, que está aqui fora, menos 15 vezes 306.
Mas na primeira linha a gente sabe quem é o 306. O 306 é 963 menos 657. Então aqui você repete 7 vezes 657 menos 15 vezes 306, que é 963 menos 657. Beleza, aí ajeitando isso, como é que a gente fica, né? A gente fica com 7 vezes 657 menos 15 vezes 663, 960, deixa eu apagar, é 963. 963 menos com menos mais, então fica mais 15 vezes 657. Então você tem 15 vezes 657 mais 7 vezes 657. Juntando isso, 15 mais 7 é 22. Desculpa aí, pessoal, tá? Precisei espirrar. Tá, aí você vai juntar 7 mais 15 é 22. Vai repetir aqui o menos 15 vezes 963, mais então 22 vezes 657. Ou seja, o nosso MDC, que é o 9, ele vai ser menos 15 vezes 963 mais 22 vezes 657. Então, você sempre, usando o algoritmo de Euclides, você sempre consegue achar o x e o y de forma que você escreve o MDC como combinação linear desses dois números que você calculou o MDC. Então, basicamente é isso, pessoal. Nosso vídeo era explicar de forma prática o que diz o algoritmo de Euclides. Ele serve para você calcular o MDC entre dois números. Ele se baseia basicamente nesse lema que eu expliquei para vocês, comecei explicando, né? Se você sabe que o A ele é B vezes Q mais um R, você divide o A pelo B. Então, o MDC entre A e B é a mesma coisa que o MDC entre B e o resto dessa divisão. E aí, baseado nisso, você fazendo divisões sucessivas, a gente fez nesse exemplo, a gente achou o MDC entre 21 e 12, que é o 3. E aqui a gente fez outro exemplo entre 963 e 657. Então, basicamente, o algoritmo de Euclides diz isso, tá bom? A gente vai finalizar esse vídeo com esse exemplo. E qualquer dúvida, entre em contato aí. Ok?